de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Andriele Baraúna. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Olá, eu sou a professora Miriam Spani, sou professora de Química, sou bacharel em Química com atribuições tecnológicas e trabalho em escolas particulares, escola pública também. E agora nós vamos trabalhar o primeiro tema, que é sobre as funções inorgânicas. A química, ela tem algumas divisões, a química geral, a físico-química e a química orgânica. Nós vamos trabalhar dentro da química geral as funções inorgânicas, que as principais são ácidos, bases, que também são chamados de hidróxidos, nós temos os sais e os óxidos. A gente vai demonstrar aqui numa experiência as propriedades funcionais dos ácidos e das bases. E com uma introdução, eu vou falar para vocês a definição de ácido. Ácido, segundo Arrhenius, é toda substância que em meio aquoso sofre ionização e libera como cátion, a parte positiva da molécula, o H+. Nós temos aí a reação de ionização de um ácido, que no caso é o ácido bromídrico, ele ionizando, ele liberando o H+, mais o Br-, que é a parte negativa da molécula. Nós também vamos trabalhar hoje as bases, que usualmente se chamam também de hidróxidos. E essa substância, segundo Arrhenius, pela teoria de Arrhenius, é toda substância que em meio aquoso sofre uma dissociação, uma separação da molécula e ela se transforma em a parte positiva e a negativa. A parte negativa é sempre o OH negativo, que é chamado de hidroxila. Nós temos aí também a reação aparecendo para vocês dessa dissociação. Hidróxido de sódio vai dar o Na positivo mais o OH negativo, que é a hidroxila, característica dessa função. Nós temos aí também algumas aplicações no dia a dia dessas funções, no caso dos ácidos e das bases, tá? Isso é utilizado no dia a dia em produtos
como refrigerantes, nas frutas, quando a gente tem os ácidos cítricos, refrigerantes, quando a gente tem lá o ácido fosfórico e alguns outros exemplos que vocês estão observando. Nós também temos exemplos de hidróxidos, né? Também aplicado no dia a dia. Um cheiro característico de um hidróxido é a amônia, né? O hidróxido de amônio, e ele tem esse odor característico, presente em várias substâncias também utilizadas no dia a dia, como aparece aí no vídeo de vocês. Agora nós vamos falar então sobre as propriedades funcionais dos ácidos e das bases. Os ácidos têm algumas características. Eles têm sabor azedo, é uma propriedade que marca os ácidos, mas nós não podemos experimentar ácidos. Como é que então chegou a essa conclusão? É que os ácidos presentes nas frutas ácidas, nas frutas cítricas, têm o ácido cítrico, então é a característica de ácido. Assim como as bases ou hidróxidos também têm um sabor adstringente, né? E você pode sentir na mão, quando você tem contato com hidróxido de amônio, e ela fica escorregadia. Isso é uma característica de base também. Aqui nós temos na bancada os reagentes que serão utilizados nesta aula para demonstração. Eu aconselho você, aluno que está agora me assistindo, a não fazer este tipo de aula em casa sem orientação de um professor. Porque aqui nós estamos trabalhando com um produto químico, com reagentes, e você pode sofrer algum acidente. Sempre, se for possível, né, ou você está aqui assistindo a nossa videoaula, você pode acompanhar aqui de pertinho. Mas o ideal é que você sempre faça experimentos acompanhado de um professor de química, então. Nós seguimos aqui as normas de segurança, né? O uso do avental, cabelo preso, alguns procedimentos, né? Agora, como a gente vai trabalhar os ácidos, a gente tem a presença da luva. E agora eu vou mostrar para vocês, então, os reagentes. Nós temos aqui o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, hidróxido de sódio e hidróxido de amônio. Nós também vamos fazer um teste da reação de ácidos com bicarbonato. Então, aqui nós temos o bicarbonato. Nós temos alguns indicadores, algumas soluções que servem como indicadores, né? Para mostrar se a solução é ácida ou se a solução é básica. Essas soluções aqui, no caso, os indicadores que nós temos e vamos utilizar hoje, a fenolftaleína, o alaranjado de metila, que também é chamado de metil-orange, e o azul de bromotimol, que se comporta de acordo com a concentração que eu tenho na solução. Se eu tiver uma concentração de H+, então ele vai ter um comportamento. Se tiver uma concentração de OH-, ele vai ter um outro comportamento. E nós também podemos fazer essa medida de pH através de indicadores na forma de papel. Nós temos aqui, então, o papel de tornassol vermelho. Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. É o nome dele, né? Vermelho. A gente caracteriza nessa cor. Nós temos também o papel de tornassol azul. Deixa eu mostrar para vocês. E nós temos também o papel indicador universal. E esse é o melhor porque ele tem aqui a faixa do valor de pH. Nós temos uma faixa, nesses valores de pH, que vai de 1 até 14. E nós temos a neutralidade quando o pH é 7. Menor que 7, nós temos a solução ácida. Maior que 7, nós temos a solução básica, ou também nós chamamos de alcalina. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês a primeira parte. Bom, nós vamos trabalhar agora com o papel indicador, papel de tornassol vermelho. Nós vamos pegar então aqui o tubo 1, que eu já separei para vocês. Olha lá, nós temos tubo 1, 2, 3 e 4, tubo 1, ácido clorídrico,
tubo 2, ácido sulfúrico. No tubo 3, nós temos o hidróxido de sódio, no tubo 4, hidróxido de amônio. Perceba que pela fórmula você já consegue identificar a característica da solução, porque todos os ácidos começam com hidrogênio na fórmula, você pode observar. É lógico, tem algumas exceções, como a água e a água oxigenada, que também começa com hidrogênio na fórmula e não são ácidos, tá? E nós temos aqui nas substâncias que são hidróxidos, a presença do OH na ponta direita da fórmula. Tá vendo? Você tá o hidróxido de sódio e hidróxido de amônio, com o OH na extremidade. Então, eu vou mostrar para vocês a utilização do papel de tornassol vermelho com o ácido clorídrico. A gente molha a bagueta, vamos passar aqui no papel. Olha lá, você observa que o papel de tornassol vermelho ficou vermelho. Tá. Agora, nós vamos utilizar o papel de tornassol azul. Então, ácido clorídrico com papel de tornassol azul. Percebam que o papel fica vermelho. Então, o ácido clorídrico com o papel de tornassol azul fica vermelho. E nós temos também papel indicador universal. Olha lá, papel de indicador universal. Vamos mergulhar aqui na solução. E agora a gente vai comparar o valor aqui que eu tenho na caixinha. Conforme vocês podem observar, nós temos aqui a coloração muito próximo de 1. Então, o pH dessa solução é 1. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com o ácido sulfúrico. O comportamento do ácido sulfúrico com o papel de tornassol vermelho, olha lá, tem a característica de ficar vermelho. Vamos colocar aqui. Agora, vamos fazer o teste com o papel de tornassol azul. Mergulhamos a bagueta na solução de ácido sulfúrico e nós observamos que o ácido sulfúrico com o papel de tornassol azul torna vermelho. E por último, vamos fazer aqui o teste com o indicador, papel indicador universal, e fazer a comparação aqui. Vamos mergulhar o papel indicador na solução e vamos ver o comportamento aqui, comparando com os valores que eu tenho aqui na embalagem. Então, como a gente pode observar, ele também está muito próximo de 1. Então, o pH desta solução, uma solução ácida, muita concentração de H+, o pH é igual a 1. Os valores de pH, eles também podem ser medidos com um aparelho chamado pH-gâmetro, que vai aparecer aí na tela para vocês. Esse aparelhinho é utilizado também nas medidas de pH, tá? Pode ser auxiliado. Agora nós vamos fazer o teste com os indicadores em papel para estas outras duas soluções. Só que percebam que quando a gente trabalha com ácido, o papel indicador, tanto para o ácido clorídrico como para o ácido sulfúrico, eles têm essa característica de manter o papel de tornassol vermelho. E percebam aqui também, o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico com o papel de tornassol azul fica vermelho. Então, os ácidos têm essa característica frente ao papel de tornassol azul. E nós temos aqui também o papel indicador universal, que para esses dois ácidos nos mostrou que o pH está próximo de 1. Isso é a característica, então, dos indicadores em papel para os ácidos. Agora, nós vamos observar as bases. Vamos limpar aqui a bagueta para entrar em contato com estas outras soluções. Então, vamos começar.
Aqui nós vamos fazer, então, o teste com papel indicador, papel de tornassol vermelho e o hidróxido de sódio. Então, olha lá, a base com papel de tornassol vermelho deixa azul. Com papel de tornassol azul, olha lá, ele vai manter a coloração. O azul fica azul. E com papel indicador universal, olha lá. Nós temos, então vamos aqui comparar, percebam que a faixa da solução, quando é ácida, já não dá mais para fazer a comparação. Então, aqui do outro lado da embalagem, nós temos aqui, a que mais se aproxima, está aqui, ó, próximo de pH igual a 13 ou 14. Então, esta solução é básica, ou também nós podemos chamar de alcalina. Tá? Vamos fazer a mesma coisa com o hidróxido de amônio. Vamos ver como é que eles se comportam. Primeiro, com o papel de tornassol vermelho, ele vai, ó lá, deixa o papel de tornassol vermelho azul. O papel de tornassol azul fica azul. Mantém, então, a coloração. E o hidróxido de amônio com papel de indicador universal. Olá. Também vamos ter aqui, ó, o valor muito próximo de 14. Tá certo? Muito bem. Nós também podemos fazer estes testes e caracterizar as soluções aqui, utilizando os indicadores em solução, tá? Nós temos 3 aqui que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui a fenolftaleína. Então, vamos colocar a fenolftaleína no primeiro tubo com ácido clorídrico. Vamos ver o comportamento. Então, fenolftaleína com ácido clorídrico. Vamos agitar bem, né, para a gente caracterizar a cor da solução. Olha lá. Então, a fenolftaleína frente ao ácido, no caso deste ácido clorídrico, mantém a solução incolor. Vamos fazer o teste, então, com o ácido sulfúrico. Vamos agitar, né? Nós fazemos a agitação segurando o tubo firmemente pela boca e batendo aqui na extremidade, aqui abaixo do tubo, né? Verificamos que a solução se mantém incolor. A mesma coisa vamos fazer, então, para os hidróxidos agora. Hidróxido de sódio e hidróxido de amônio. Então, vamos pingar aqui para o hidróxido de sódio a solução de fenolftaleína. Percebam que houve aqui uma mudança de cor, né? A fenolftaleína, então, em meio básico, meio alcalino, mantém a solução rosa. Vamos fazer este mesmo teste com o hidróxido de amônio. E ele vai ter esse comportamento. A fenolftaleína em meio básico mantém a solução rosa. Tá? Aqui tem exemplos de 2 soluções de cada grupo, para a gente ter a noção que realmente as funções inorgânicas estão separadas em grupo, porque eles têm esse comportamento químicos que são semelhantes, tá? Eles seguem esse padrão.
Nós também vamos trabalhar agora com esse outro indicador, que é o alaranjado de metila. Nós já temos aqui preparado as substâncias. Então, olha lá. O alaranjado de metila, ele também é chamado de metil-orange. Adicionando, então, o metil-orange na solução ácida, olha lá. No ácido clorídrico, vamos agitar o tubo, fica vermelho. A mesma coisa vamos fazer para o ácido sulfúrico. Adicionando algumas gotas de metil-orange, percebam que a solução se mantém vermelha. Então, aqui nós temos esses dois exemplos para os ácidos, né? A solução de metil-orange frente a um ácido deixa a solução vermelha. Agora, vamos ver como é que reage este indicador na presença de hidróxidos, tudo bem? Então, o primeiro que nós vamos fazer aqui é o hidróxido de sódio. Adicionando algumas gotas no hidróxido de sódio, a solução fica laranja. Acho que dá para vocês perceberem bem, né? Porque o meu avental é branco e dá esse contraste, né? E aqui nós temos o hidróxido de amônio. Olha lá, se comportam da mesma maneira, porque são funções que pertencem ao mesmo grupo. Tudo bem? Metil-orange com ácidos deixa a solução vermelha. Metil-orange com bases, com hidróxidos, mantém a solução laranja. Agora, nós vamos fazer o teste com esse outro indicador, que é o azul de bromotimol. Vamos pegar aqui esses tubinhos. Bom, vamos colocar aqui algumas gotas de azul de bromotimol da mesma forma, começando pelo ácido clorídrico. Então, olha lá. O azul de bromotimol em meio ácido deixa a solução amarela, meio puxando para o laranja, né? A mesma coisa a gente vai fazer para o ácido sulfúrico. Olha lá. Mantém a solução alaranjada, né? Isso no caso dos ácidos. Agora, vamos ver o comportamento com os hidróxidos, com as bases, né? Colocando aqui no hidróxido de sódio, nós observamos que a solução fica azul. Dá para perceber? Agora, aqui, a gente vai fazer a mesma coisa com o hidróxido de amônio. Então, o azul de bromotimol em meio alcalino e meio básico mantém a solução azul. E o azul de bromotimol, uma solução ácida, mantém laranja ou amarelo, né? Mais puxada para o laranja. Bom, aqui então, nós temos as características dessas soluções ácidas ou básicas e o que a gente pode fazer para identificar essa solução e até como medir a concentração desse ácido na forma de pH. Nós temos também a reação para demonstrar para vocês, que acontece com o ácido clorídrico e o bicarbonato de sódio. Então, aqui eu tenho ácido clorídrico e hidróxido de sódio, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós temos aqui, nesse tubinho, mais ou menos uns 2 ml de ácido clorídrico. Vou mostrar aqui para vocês a reação que acontece com ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Nós chamamos essa reação de reação de neutralização. É a reação entre um ácido e uma base. E nessa reação vai sempre formar sal e água. Então, nós vamos acrescentar aqui uma gotinha do indicador, para que vocês percebam. Quando nós temos aqui ácido clorídrico nessa solução, a solução permanece incolor. Agora, quando eu acrescento e neutralizo a concentração de H+, aí
Olha lá, ela voltou, ela ficou rosa e voltou a ficar incolor. Por quê? Porque ainda tem uma maior concentração de H+. Agora, quando eu colocar o hidróxido de sódio em excesso e ela vai ficar rosa, é porque aí, agora na solução, eu tenho o excesso da concentração de OH-, que é característica da solução básica. Então, vamos colocar. Olha lá. Percebam que agora a solução não volta mais a ficar incolor, porque agora eu já tenho excesso de concentração de OH-, que é característico da solução básica, como nós já vimos nos outros testes, tá? Então, aqui nós fizemos, então, uma reação de neutralização entre ácido e base. Aqui nós temos, nós vamos fazer também uma demonstração com o ácido clorídrico e a reação dele com bicarbonato. Vamos colocar um pouquinho, né? E acrescentar aqui um pouquinho de bicarbonato. Então, para vocês poderem observar, olha lá o que acontece. O tubo, ele está gelado, né? Isso é característico de uma reação endotérmica, né? A reação que absorve calor do meio. E aqui nós observamos o quê? Que houve uma efervescência, característica da liberação de um gás, que no caso é o gás carbônico. A reação aí, vocês vão observar aí na tela, essa reação de ácido clorídrico com o bicarbonato, tá? E percebam que na formação do sal, que vai aparecer aí, cloreto de sódio e mais o ácido carbônico é formado nessa reação. Só que essa solução, ela não, como o ácido carbônico é um ácido muito instável, à medida que a gente obtém, ele se decompõe em água mais gás carbônico, que foi liberado, e vocês perceberam que foi o gás que foi liberado aqui nessa reação. Então, é mais um exemplo de reação com ácido. Aqui eu fiz algumas demonstrações trabalhando com essas funções, né? Espero que vocês tenham gostado desta aula. Bem, agora nós vamos falar sobre uma parte da química que é estudado dentro da fisicoquímica, que é a eletroquímica. A eletroquímica estuda as reações espontâneas e não espontâneas, reações de oxirredução, que pode converter energia química em energia elétrica e vice-versa. Quando nós falamos de pilhas e baterias, que são dispositivos onde acontece espontaneamente as reações de oxirredução e vai converter, então, a energia química em energia elétrica. Eu vou demonstrar aqui para vocês uma experiência que é chamada de pilha de Daniel. Nós vamos montar então aqui uma pilha e o princípio da pilha, tá? Aqui nós já temos preparado uma solução de cloreto de potássio. Essa solução de cloreto de potássio, ela vai servir para a gente fazer aqui uma ponte salina, tá? E eu vou explicar depois para vocês a importância dela. Então, nós vamos colocar aqui esses reagentes. Nós temos o sulfato de cobre e nós temos o sulfato de zinco. Nós vamos preparar, então, essas duas soluções. Vamos iniciar aqui com o sulfato de cobre e nós temos que pesar, tá? Para pesar, a gente tem aqui o auxílio de uma balança digital, uma balança semi-analítica e o vidro de relógio. Então, nós vamos colocar aqui. Como eu não quero saber a massa do vidro de relógio, então eu vou zerar aqui, vou tarar a balança. Agora eu vou acrescentar 5 gramas do sulfato de cobre, que é esse sal azul. Pronto. Vamos colocar aqui nesse becker. Vamos transferir para cá. Para utilizar
então, a solução. Nós devemos agitar muito bem, para que não fique nenhum cristalzinho do sulfato de cobre. Vamos acrescentar, então, água destilada. Mais ou menos uns 50 ml. Pronto. E com a bagueta nós vamos agitando para dissolver esse sal. Aqui, então, já tenho a solução de sulfato de cobre preparada, já com todos os cristais bem dissolvidos, tá? E aqui, eu já preparei, que é o mesmo procedimento, você vai pesar o salzinho, que no caso é o sulfato de zinco, tá? Já está aqui, olha, previamente dissolvido, tudo bem? E agora nós vamos adaptar aí um multímetro, para que vocês percebam que vai haver a passagem aqui de corrente elétrica, né? Então, nós vamos colocar aqui os eletrodos que nós temos aqui de cobre e aqui o de zinco. Então, a plaquinha de cobre a gente vai colocar na solução de sulfato de cobre. E a plaquinha de zinco nós vamos colocar na solução de sulfato de zinco. Mergulhamos ali as duas plaquinhas. E eu quero mostrar para vocês, antes de adaptar a todo esse sistema, a ponte salina, porque aí a gente já fala da importância. Vamos ligar aqui o multímetro. Percebam, então, que aqui no visor, nós não temos, então, a passagem de corrente elétrica, é zero, tá? Então, agora, nós vamos colocar a ponte salina. A gente já vai colocar essa solução aqui de cloreto de potássio, é uma solução saturada desse sal. Vamos colocar aqui nesse tubinho que é chamado de tubo em U, que vai fazer esta ponte na nossa pilha. Colocamos o máximo, né? Porque nós temos que, quando a gente colocar lá na solução, nas duas soluções, nós não podemos deixar formar aqui bolhas de ar, tá? Então, agora eu vou colocar um pedacinho de algodão nas extremidades. Tem que ser algodão porque precisa ter essa porosidade. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa aqui, nessa outra extremidade. Para que a solução encoste aqui, tenha contato com esse algodãozinho, né? Pronto. Agora, nós vamos emborcar esse tubo em U na solução, tá? Que dá a nossa pilha. Pronto. Até que formou uma pequena bolha, mas não vai interferir aqui, não vai interromper a passagem dos íons aqui. Porque a função da ponte salina é que ela permite a passagem dos íons de uma solução para outra, para que esses íons se mantenham de forma equilibrada. E aí sim você vai ter a corrente de elétrons ali. Então, vou mostrar para vocês agora o valor que nós vamos ter aqui na nossa pilha. Então, aqui nós vamos fazer a leitura, então, do valor aqui da tensão. Só que vamos colocar aqui, para eu segurar aqui os eletrodos. Olha lá. Então, nós temos aí 1,05 volts, que é a diferença de potencial nesta pilha aqui, que a gente consegue na prática, tá? Vamos ver mais uma vez. 0,5, 1,0. Já deu para perceber, né? Bom, então aqui nós fizemos a montagem, a demonstração de como é o princípio da pilha de Daniel. E é nesse sentido que a eletroquímica ela é utilizada em largas escalas para fazer pilhas, baterias e etc. Espero que vocês tenham gostado desta demonstração.
nessa aula agora eu vou falar para vocês sobre os polímeros que pertencem à química orgânica. Nós vamos fazer aqui uma reação de obtenção de um plástico. Para essa aula nós vamos precisar entender o significado da palavra polímero. Polímero, poli significa muitas e mero significa partes, muitas partes. A reação ela vai partir de pequenas moléculas chamadas de monômeros e com a junção delas formam-se então macromoléculas, né? Com várias partes aí. Então isso é um polímero. Vou mostrar para vocês então uma reação de polimerização, que é o nome desse tipo de reação. Nós temos aqui então o formol, nós temos aqui a ureia e nós temos aqui ácido clorídrico concentrado. Nós vamos colocar aqui na proveta 6 ml de formol. Vamos medir aqui. 6 ml de formol, que eu vou colocar num becker previamente molhado e revestido por um plástico de PVC, este plástico aqui. Então, nós vamos colocar aqui o formol e vamos juntar a esse becker a ureia já previamente pesada, que nós temos 6 gramas então de ureia. Peraí, vamos colocar aqui, vamos começar a agitação. Pronto, e nós vamos pingar nessa solução aqui gotinhas de ácido clorídrico concentrado, tá? E seria interessante você perceber aqui que nessa mistura nós vamos formar aqui um polímero. Vamos colocando gotinhas e agitando. Quando essa mistura começar a ficar perolada, nós vamos parar a agitação. E aí o plástico já vai estar sendo formado. Mais uma gotinha. Essas gotas devem ser acrescentadas devagar, para a gente não perder aqui a hora que a reação vai acontecer, ó. Então, aqui, olha, nós temos os reagentes sendo misturados, tá? A gente vai observando a reação acontecer, mas eu tenho aqui já previamente feito já o polímero pronto, ó. Depois que a reação acontece, ele vai ficar assim com essa característica. Só que ele precisa, agora depois de 1 hora de obtido, você lava os polímeros, né? E depois de 1 semana, eles vão ficar transparentes. Então, a prática de hoje é essa, tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Bem, gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui com vocês desses momentos, para que na prática a gente veja o que acontece na química, né? Porque a química nós temos que ter um embasamento teórico, mas ela é pura prática. E espero que vocês tenham aproveitado ao máximo e que isso possa complementar os seus estudos. Até uma próxima oportunidade.
Olá, eu sou a professora Miriam Storni, sou professora de Química, sou bacharel em Química com atribuições tecnológicas e trabalho em escolas particulares, escola pública também. E agora nós vamos trabalhar o primeiro tema, que é sobre as funções inorgânicas. A química, ela tem algumas divisões, a química geral, a físico-química e a química orgânica. Nós vamos trabalhar dentro da química geral as funções inorgânicas, que as principais são ácidos, bases, que também são chamados de hidróxidos, nós temos os sais e os óxidos. A gente vai demonstrar aqui numa experiência as propriedades funcionais dos ácidos e das bases. E com uma introdução, eu vou falar para vocês a definição de ácido. Ácido, segundo Arrhenius, é toda substância que em meio aquoso sofre ionização e libera como cátion, a parte positiva da molécula, o H+. Nós temos aí a reação de ionização de um ácido, que no caso é o ácido bromídrico, ele ionizando, ele liberando o H+, mais o Br-, que é a parte negativa da molécula. Nós também vamos trabalhar hoje as bases, que usualmente se chamam também de hidróxidos. E essa substância, segundo Arrhenius, pela teoria de Arrhenius, é toda substância que em meio aquoso sofre uma dissociação, uma separação da molécula e ela se transforma em a parte positiva e a negativa. A parte negativa é sempre o OH negativo, que é chamado de hidroxila. Nós temos aí também a reação aparecendo para vocês dessa dissociação. Hidróxido de sódio vai dar o Na positivo mais o OH negativo, que é a hidroxila, característica dessa função. Nós temos aí também algumas aplicações no dia a dia dessas funções, no caso dos ácidos e das bases, tá? Isso é utilizado no dia a dia em produtos como refrigerantes, nas frutas, quando a gente tem os ácidos cítricos, refrigerantes, quando a gente tem lá o ácido fosfórico e alguns outros exemplos que vocês estão observando. Nós também temos exemplos de hidróxidos, também aplicado no dia a dia. Um cheiro característico de um hidróxido é a amônia, o hidróxido de amônio, e ele tem esse odor característico, presente em várias substâncias também utilizadas no dia a dia, como aparece aí no vídeo de vocês. Agora nós vamos falar então sobre as propriedades funcionais dos ácidos e das bases. Os ácidos têm algumas características. Eles têm sabor azedo, é uma propriedade que marca os ácidos, mas nós não podemos experimentar ácidos. Como é que então chegou a essa conclusão? É que os ácidos presentes nas frutas ácidas, nas frutas cítricas, têm o ácido cítrico, então é a característica de ácido. Assim como as bases ou hidróxidos também têm um sabor adstringente, E você pode sentir na mão, quando você tem contato com hidróxido de amônio, e ela fica escorregadia. Isso é uma característica de base também. Aqui nós temos na bancada os reagentes que serão utilizados nesta aula para demonstração. Eu aconselho você, aluno que está agora me assistindo, a não fazer este tipo de aula em casa sem orientação de um professor. Porque aqui nós estamos trabalhando com um produto químico, com reagentes, e você pode sofrer algum acidente. Sempre, se for possível, ou você está aqui assistindo a nossa videoaula, você pode acompanhar aqui de pertinho. Mas o ideal é que você sempre faça experimentos acompanhada de um professor de química, então. Nós seguimos aqui as normas de segurança, o uso do avental, cabelo preso, alguns procedimentos, Agora, como a gente vai trabalhar os ácidos, a gente tem a presença da luva. E agora eu vou mostrar para vocês, então, os reagentes. Nós temos aqui o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico,
hidróxido de sódio e hidróxido de amônio. Nós também vamos fazer um teste da reação de ácidos com bicarbonato. Então, aqui nós temos o bicarbonato. Nós temos alguns indicadores, algumas soluções que servem como indicadores, né? Para mostrar se a solução é ácida ou se a solução é básica. Essas soluções aqui, no caso, os indicadores que nós temos e vamos utilizar hoje, a fenolftaleína, o alaranjado de metila, que também é chamado de metil-orange, e o azul de bromotimol, que se comporta de acordo com a concentração que eu tenho na solução. Se eu tiver uma concentração de H+, então ele vai ter um comportamento. Se tiver uma concentração de OH-, ele vai ter um outro comportamento. E nós também podemos fazer essa medida de pH através de indicadores na forma de papel. Nós temos aqui, então, o papel de tornassol vermelho. Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá. É o nome dele, né? Vermelho. A gente caracteriza nessa cor. Nós temos também o papel de tornassol azul. Deixa eu mostrar para vocês. E nós temos também o papel indicador universal. E esse é o melhor porque ele tem aqui a faixa do valor de pH. Nós temos uma faixa, nesses valores de pH, que vai de 1 até 14. E nós temos a neutralidade quando o pH é 7. Menor que 7, nós temos a solução ácida. Maior que 7, nós temos a solução básica, ou também nós chamamos de alcalina. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês a primeira parte. Bom, nós vamos trabalhar agora com o papel indicador, papel de tornassol vermelho. Nós vamos pegar então aqui o tubo 1, que eu já separei para vocês. Olha lá, nós temos tubo 1, 2, 3 e 4, tubo 1, ácido clorídrico, tubo 2, ácido sulfúrico. No tubo 3, nós temos o hidróxido de sódio, no tubo 4, hidróxido de amônio. Perceba que pela fórmula você já consegue identificar a característica da solução, porque todos os ácidos começam com hidrogênio na fórmula, você pode observar. É lógico, tem algumas exceções, como a água e a água oxigenada, que também começa com hidrogênio na fórmula e não são ácidos, tá? E nós temos aqui nas substâncias que são hidróxidos, a presença do OH na ponta direita da fórmula. Tá vendo? Você tá o hidróxido de sódio e hidróxido de amônio, com o OH na extremidade. Então, eu vou mostrar para vocês a utilização do papel de tornassol vermelho com o ácido clorídrico. A gente molha a bagueta. Vamos passar aqui no papel. Olha lá. Você observa que o papel de tornassol vermelho ficou vermelho. Tá. Agora, nós vamos utilizar o papel de tornassol azul. Então, ácido clorídrico com papel de tornassol azul. Percebam que o papel fica vermelho. Então, o ácido clorídrico com o papel de tornassol azul fica vermelho. E nós temos também papel indicador universal. Olha lá, papel de indicador universal. Vamos mergulhar aqui na solução. E agora a gente vai comparar o valor aqui que eu tenho na caixinha. Conforme vocês podem observar, nós temos aqui a coloração muito próximo de 1. Então, o pH dessa solução é 1. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com o ácido sulfúrico. O comportamento do ácido sulfúrico com o papel de tornassol vermelho, olha lá, tem a característica de ficar vermelho. Vamos colocar aqui.
Agora, vamos fazer o teste com o papel de tornassol azul. Mergulhamos a bagueta na solução de ácido sulfúrico e nós observamos que o ácido sulfúrico com o papel de tornassol azul torna vermelho. E por último, vamos fazer aqui o teste com o indicador, papel indicador universal, e fazer a comparação aqui. Vamos mergulhar o papel indicador na solução e vamos ver o comportamento aqui, comparando com os valores que eu tenho aqui na embalagem. Então, como a gente pode observar, ele também está muito próximo de 1. Então, o pH desta solução, uma solução ácida, muita concentração de H+, o pH é igual a 1. Os valores de pH, eles também podem ser medidos com um aparelho chamado pH-gâmetro, que vai aparecer aí na tela para vocês. Esse aparelhinho é utilizado também nas medidas de pH, tá? Pode ser auxiliado. Agora nós vamos fazer o teste com os indicadores em papel para estas outras duas soluções. Só que percebam que quando a gente trabalha com ácido, o papel indicador, tanto para o ácido clorídrico como para o ácido sulfúrico, eles têm essa característica de manter o papel de tornassol vermelho. E percebam aqui também, o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico com o papel de tornassol azul fica vermelho. Então, os ácidos têm essa característica frente ao papel de tornassol azul. E nós temos aqui também o papel indicador universal, que para esses dois ácidos nos mostrou que o pH está próximo de 1. Isso é a característica, então, dos indicadores em papel para os ácidos. Agora, nós vamos observar as bases. Vamos limpar aqui a bagueta para entrar em contato com estas outras soluções. Então, vamos começar. Aqui nós vamos fazer, então, o teste com o papel indicador, papel de tornassol vermelho e o hidróxido de sódio. Então, olha lá, a base com o papel de tornassol vermelho deixa azul. Com o papel de tornassol azul, olha lá, ele vai manter a coloração. O azul fica azul. E com o papel indicador universal, olha lá. Nós temos, então vamos aqui comparar, percebam que a faixa da solução, quando é ácida, já não dá mais para fazer a comparação. Então, aqui do outro lado da embalagem, nós temos aqui, a que mais se aproxima, está aqui, ó, próximo de pH igual a 13 ou 14. Então, esta solução é básica, ou também nós podemos chamar de alcalina. Tá? Vamos fazer a mesma coisa com o hidróxido de amônio. Vamos ver como é que eles se comportam. Primeiro, com o papel de tornassol vermelho, ele vai, ó lá, deixa o papel de tornassol vermelho azul. O papel de tornassol azul fica azul. Mantém, então, a coloração. E o hidróxido de amônio com papel de indicador universal. Olá. Também vamos ter aqui, ó, o valor muito próximo de 14. Tá certo? Muito bem. Nós também podemos fazer estes testes e caracterizar as soluções aqui
utilizando os indicadores em solução, tá? Nós temos 3 aqui que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui a fenolftaleína. Então, vamos colocar a fenolftaleína no primeiro tubo com ácido clorídrico. Vamos ver o comportamento. Então, fenolftaleína com ácido clorídrico. Vamos agitar bem, né, para a gente caracterizar a cor da solução. Olha lá. Então, a fenolftaleína frente ao ácido, no caso deste ácido, ácido clorídrico, mantém a solução incolor. Vamos fazer o teste, então, com o ácido sulfúrico. Vamos agitar, né? Nós fazemos a agitação segurando o tubo firmemente pela boca e batendo aqui na extremidade aqui, abaixo do tubo, né? Verificamos que a solução se mantém incolor. A mesma coisa vamos fazer, então, para os hidróxidos agora. Hidróxido de sódio e hidróxido de amônio. Então, vamos pingar aqui para o hidróxido de sódio a solução de fenolftaleína. Percebam que houve aqui uma mudança de cor, né? A fenolftaleína, então, em meio básico, meio alcalino, mantém a solução rosa. Vamos fazer este mesmo teste com o hidróxido de amônio. E ele vai ter esse comportamento. A fenolftaleína em meio básico mantém a solução rosa. Tá? Aqui tem exemplos de 2 soluções de cada grupo, para a gente ter a noção que realmente as funções inorgânicas estão separadas em grupo, porque eles têm esse comportamento químicos que são semelhantes, tá? Eles seguem esse padrão. Nós também vamos trabalhar agora com esse outro indicador, que é o alaranjado de metila. Nós já temos aqui preparado as substâncias. Então, olha lá. O alaranjado de metila, ele também é chamado de metil-orange. Adicionando, então, o metil-orange na solução ácida, olha lá. No ácido clorídrico, vamos agitar o tubo, fica vermelho. A mesma coisa vamos fazer para o ácido sulfúrico. Adicionando algumas gotas de metil-orange, percebam que a solução se mantém vermelha. Então, aqui nós temos esses 2 exemplos para os ácidos, né? A solução de metil-orange frente a um ácido deixa a solução vermelha. Agora, vamos ver como é que reage este indicador na presença de hidróxidos, tá bem? Então, o primeiro que nós vamos fazer aqui é o hidróxido de sódio. Adicionando algumas gotas no hidróxido de sódio, a solução fica laranja. Acho que dá para vocês perceberem bem, né? Porque o meu avental é branco e dá esse contraste, né? E aqui nós temos o hidróxido de amônio. Olha lá, se comportam da mesma maneira, porque são funções que pertencem ao mesmo grupo. Tudo bem? Metil-orange com ácidos deixa a solução vermelha. Metil-orange com bases, com hidróxidos, mantém a solução laranja. Agora, nós vamos fazer o teste com esse outro indicador, que é o azul de bromotimol. Vamos pegar aqui esses tubinhos. Bom, vamos colocar aqui algumas gotas de azul de bromotimol da mesma forma, começando pelo ácido clorídrico. Então, olha lá. O azul de bromotimol em meio ácido deixa a solução
amarela, meio puxando para o laranja, né? A mesma coisa a gente vai fazer para o ácido sulfúrico. Ó, mantém a solução alaranjada, né? Isso no caso dos ácidos. Agora vamos ver o comportamento com os hidróxidos, com as bases, né? Colocando aqui no hidróxido de sódio, nós observamos que a solução fica azul. Dá para perceber? Agora aqui, a gente vai fazer a mesma coisa com o hidróxido de amônio. Então, o azul de bromotimol em meio alcalino e meio básico mantém a solução azul. E o azul de bromotimol, uma solução ácida, mantém laranja ou amarelo, né? Mais puxada para o laranja. Bom, aqui então, nós temos as características dessas soluções ácidas ou básicas e o que a gente pode fazer para identificar essa solução e até como medir a concentração desse ácido na forma de pH. Nós temos também a reação, para demonstrar para vocês, que acontece com o ácido clorídrico e o bicarbonato de sódio. Então, aqui eu tenho ácido clorídrico e hidróxido de sódio, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós temos aqui, nesse tubinho, mais ou menos uns 2 ml de ácido clorídrico. Vou mostrar aqui para vocês a reação que acontece com ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Nós chamamos essa reação de reação de neutralização. É a reação entre um ácido e uma base. E nessa reação vai sempre formar sal e água. Então, nós vamos acrescentar aqui uma gotinha do indicador, para que vocês percebam. Quando nós temos aqui ácido clorídrico nessa solução, a solução permanece incolor. Agora, quando eu acrescento e neutralizo a concentração de H+, aí, olha lá, ela voltou, ela ficou rosa e voltou a ficar incolor. Por quê? Porque ainda eu tenho maior concentração de H+. Agora, quando eu colocar o hidróxido de sódio em excesso, e ela vai ficar rosa, é porque aí, agora na solução, eu tenho o excesso da concentração de OH-, que é característica da solução básica. Então, vamos colocar. Olha lá. Percebam que agora a solução não volta mais a ficar incolor, porque agora eu já tenho excesso de concentração de OH-, que é característico da solução básica, como nós já vimos nos outros testes, tá? Então, aqui nós fizemos, então, uma reação de neutralização entre ácido e base. Aqui nós temos, nós vamos fazer também uma demonstração com o ácido clorídrico e a reação dele com bicarbonato. Vamos colocar um pouquinho, né? E acrescentar aqui um pouquinho de bicarbonato. Então, para vocês poderem observar, olha lá o que acontece. O tubo, ele está gelado, né? Isso é característico de uma reação endotérmica, né? A reação que absorve calor do meio. E aqui nós observamos o quê? Que houve uma efervescência, característica da liberação de um gás, que no caso é o gás carbônico. A reação aí, vocês vão observar aí na tela essa reação de ácido clorídrico com o bicarbonato, tá? E percebam que na formação do sal, que vai aparecer aí, cloreto de sódio e mais o ácido carbônico é formado nessa reação. Só que essa solução, ela não, como o ácido carbônico é um ácido muito instável, à medida que a gente obtém, ele se decompõe em água mais gás carbônico, que foi liberado, e vocês perceberam que foi o gás que foi liberado aqui nessa reação. Então, é mais um exemplo de reação com ácido. Aqui eu fiz algumas demonstrações trabalhando com essas funções, né?
Espero que vocês tenham gostado desta aula. Bem, agora nós vamos falar sobre uma parte da química que é estudado dentro da físico-química, que é a eletroquímica. A eletroquímica estuda as reações espontâneas e não espontâneas, reações de oxirredução, que pode converter energia química em energia elétrica e vice-versa. Quando nós falamos de pilhas e baterias, que são dispositivos onde acontece espontaneamente as reações de oxirredução e vai converter, então, a energia química em energia elétrica. Eu vou demonstrar aqui para vocês uma experiência que é chamada de pilha de Daniel. Nós vamos montar, então, aqui uma pilha e o princípio da pilha, tá? Aqui nós já temos preparado uma solução de cloreto de potássio. Essa solução de cloreto de potássio, ela vai servir para a gente fazer aqui uma ponte salina, tá? E eu vou explicar depois para vocês a importância dela. Então, nós vamos colocar aqui esses reagentes. Nós temos o sulfato de cobre e nós temos o sulfato de zinco. Nós vamos preparar, então, essas duas soluções. Vamos iniciar aqui com o sulfato de cobre e nós temos que pesar, tá? Para pesar, a gente tem aqui o auxílio de uma balança digital, uma balança semi-analítica e o vidro de relógio. Então, nós vamos colocar aqui. Como eu não quero saber a massa do vidro de relógio, então eu vou zerar aqui, vou tarar a balança. Agora, eu vou acrescentar 5 gramas do sulfato de cobre, que é esse sal azul. Pronto. Vamos colocar aqui nesse becker. Vamos transferir para cá. Para utilizar, então, a solução. Nós devemos agitar muito bem, para que não fique nenhum cristalzinho do sulfato de cobre. Vamos acrescentar, então, água destilada. Mais ou menos uns 50 ml. Pronto. E com a bagueta nós vamos agitando para dissolver esse sal. Aqui, então, já tenho a solução de sulfato de cobre preparada, já com todos os cristais bem dissolvidos, tá? E aqui, eu já preparei, que é o mesmo procedimento, você vai pesar o salzinho, que no caso é o sulfato de zinco, tá? Já está aqui, olha, previamente dissolvido, tudo bem? E agora nós vamos adaptar aí um multímetro, para que vocês percebam que vai haver a passagem aqui de corrente elétrica, né? Então, nós vamos colocar aqui os eletrodos que nós temos aqui de cobre e aqui o de zinco. Então, a plaquinha de cobre a gente vai colocar na solução de sulfato de cobre. E a plaquinha de zinco nós vamos colocar na solução de sulfato de zinco. Mergulhamos ali as duas plaquinhas. E eu quero mostrar para vocês, antes de adaptar a todo esse sistema, a ponte salina, porque aí a gente já fala da importância. Vamos ligar aqui o multímetro. Percebam, então, que aqui no visor, nós não temos, então, a passagem de corrente elétrica, é zero, tá? Então, agora, nós vamos colocar a ponte salina. A gente já vai colocar essa solução aqui de cloreto de potássio, é uma solução saturada desse sal. Vamos colocar aqui nesse tubinho que é chamado de tubo em U.
que vai fazer esta ponte na nossa pilha. Colocamos o máximo, né? Porque nós temos que, quando a gente colocar lá na solução, nas duas soluções, nós não podemos deixar formar aqui bolhas de ar, tá? Então, agora eu vou colocar um pedacinho de algodão nas extremidades. Tem que ser algodão porque precisa ter essa porosidade. Pronto. Vamos fazer a mesma coisa aqui, nessa outra extremidade. Para que a solução encoste aqui, tenha contato com esse algodãozinho, né? Pronto. Agora, nós vamos emborcar esse tubinho na solução, tá? Que dá a nossa pilha. Pronto. Até que formou uma pequena bolha, mas não vai interferir aqui, não vai interromper a passagem dos íons aqui. Porque a função da ponte salina é que ela permite a passagem dos íons de uma solução para outra, para que esses íons se mantenham de forma equilibrada. E aí sim você vai ter a corrente de elétrons ali. Então, vou mostrar para vocês agora o valor que nós vamos ter aqui na nossa pilha. Então, aqui nós vamos fazer a leitura, então, do valor aqui da tensão. Só que vamos colocar aqui, para segurar aqui os eletrodos. Olha lá. Então, nós temos aí 1,05 volts, que é a diferença de potencial nesta pilha aqui, que a gente consegue na prática, tá? Vamos ver mais uma vez. 0,5, 1,0. Já deu para perceber, né? Bom, então aqui nós fizemos a montagem, a demonstração de como é o princípio da pilha de Daniell. E é nesse sentido que a eletroquímica ela é utilizada em largas escalas para fazer pilhas, baterias e etc. Espero que vocês tenham gostado desta demonstração. Nessa aula agora eu vou falar para vocês sobre os polímeros que pertencem à química orgânica. Nós vamos fazer aqui uma reação de obtenção de um plástico. Para essa aula nós vamos precisar entender o significado da palavra polímero. Polímero, poli significa muitas e mero significa partes, muitas partes. A reação ela vai partir de pequenas moléculas, chamadas de monômeros, e com a junção delas, formam-se então macromoléculas, né? Com várias partes aí. Então, isso é um polímero. Vou mostrar para vocês, então, uma reação de polimerização, que é o nome desse tipo de reação. Nós temos aqui, então, o formol, nós temos aqui a ureia, e nós temos aqui ácido clorídrico concentrado. Nós vamos colocar aqui na proveta 6 ml de formol. Vamos medir aqui. 6 ml de formol, que eu vou colocar num becker previamente molhado e revestido por um plástico de PVC. Este plástico aqui. Então, nós vamos colocar aqui o formol e vamos juntar a esse becker a ureia já previamente pesada, que nós temos 6 gramas, então, de ureia. Peraí, vamos colocar aqui, vamos começar a agitação. Pronto, e nós vamos pingar nessa solução aqui, gotinhas de ácido clorídrico concentrado, tá? E seria interessante você perceber aqui, que nessa mistura, nós vamos formar aqui um polímero. Vamos colocando gotinhas e agitando.
Quando essa mistura começar a ficar perolada, nós vamos parar a agitação. E aí o plástico já vai estar sendo formado. Mais uma gotinha. Essas gotas devem ser acrescentadas devagar, para a gente não perder aqui a hora que a reação vai acontecer, ó. Então, aqui, olha, nós temos os reagentes sendo misturados, tá? A gente vai observando a reação acontecer, mas eu tenho aqui já previamente feito já o polímero pronto, ó. Depois que a reação acontece, ele vai ficar assim com essa característica. Só que ele precisa, agora depois de 1 hora de obtido, você lava os polímeros, né? E depois de 1 semana, eles vão ficar transparentes. Então, a prática de hoje é essa, tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Bem, gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui com vocês desses momentos, para que na prática a gente veja o que acontece na química, né? Porque a química nós temos que ter um embasamento teórico, mas ela é pura prática. E espero que vocês tenham aproveitado ao máximo e que isso possa complementar os seus estudos. Até uma próxima oportunidade.